Então, olá, sou Hugo Mizukami e quero expressar minha gratidão para todos que estão aqui presentes, assistindo a live ao vivo e também para aqueles que vão assistir à gravação. E nessas lives eu abordo temas ligados à promoção da saúde mental e emocional. E segundo a Carta de Ottawa, da OMS, a promoção da saúde é um processo de capacitação da comunidade, de forma que você também possa participar da melhoria da sua qualidade de vida e saúde, através de um processo. E a minha ideia é que eu seja uma das pessoas que participe do seu processo de capacitação. E também, segundo a OMS, a promoção da saúde não é responsabilidade apenas do setor saúde. Ele vai além. Ele vai na direção de um bem-estar global. E os 3 pilares que eu utilizo como alicerce para os meus vídeos são a ciência, a filosofia e a espiritualidade. E eu deixei também um canal no Telegram disponível para que vocês possam acessar conteúdos de áudios que eu posto com algumas ideias, alguns insights que eu tenho das lives ou insights adicionais. Então vou postar novamente este link aqui no Facebook e também posto aqui no YouTube. Boa noite, Maria, que acabou de entrar. Boa noite, Gerson. Boa noite, Luciana. Boa noite, Sérgio. Então, boa noite a todos que estão presentes no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Alderízia. Boa noite, Alderízia. O que eu vou abordar hoje? Autocobrança é saudável ou não? Por que a autocobrança ocorre? Como lidar com o excesso de autocobrança? Então, eu sou uma pessoa que cobro muito, exijo muito de mim mesmo. E tudo que eu me proponho a fazer, eu me cobro muito. Mas como eu venho lidando com isso? Então, primeiro eu vou colocar um contexto para que você possa entender melhor a trajetória que eu percorri para chegar até aqui. E também para lidar com a minha autocobrança, a autoexigência e também o meu perfeccionismo. Então tive que lidar com esses pontos, né? Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, porque das várias experiências e ideias, pode ser que alguma delas faça sentido para você. Então o que é a autocobrança? A autocobrança é a exigência que nós fazemos a nós mesmos. Só que a autocobrança ela é importante para nós termos uma noção, através do bom senso e através da autocrítica, uma noção para a gente saber se nós estamos conseguindo atender às necessidades dentro das expectativas. Então, nesse nível de entendimento, a autocobrança ela é algo positivo. Agora, o excesso de autocobrança nos tende a fazer de nós pessoas perfeccionistas, que é ficar obstinados em fazer coisas com perfeição. E nesse caso pode acontecer um desequilíbrio. Então, a nossa cultura e a nossa sociedade recompensam os perfeccionistas, recompensam as pessoas que se cobram muito, porque eles procuram estabelecer altos padrões nas coisas que fazem, em tudo o que fazem. E o fato é que os perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, mas tudo tem seu preço. Então, o nível de insatisfação costuma ser alto, porque nunca está bom demais para as pessoas que se autocobram ou se cobram além do que se deveriam. E essa insatisfação, ela causa também infelicidade e frustração. Eu comentei que o nível de insatisfação pode chegar num nível que causa infelicidade e frustração. Por que frustração? É frustração porque a pessoa não consegue atingir os objetivos que gostaria, porque coloca o objetivo tão alto, o nível de qualidade de trabalho tão alto, que muitas vezes não consegue atingir esse nível. E quando esse nível de exigência é muito alto e fica por muito tempo, a pessoa pode chegar num patamar do que chamamos de síndrome de burnout, ou que a psicologia, a psiquiatria chama de síndrome de burnout, que ela é geralmente associada ao trabalho profissional. Mas isso não acontece da noite para o dia.
Isso vai sendo construído ao longo dos dias. E para falar nesse assunto de síndrome de burnout, eu me baseei em uma matéria publicada pelo UOL com a psiquiatra Alexandrina Meleiro, do Instituto de Psiquiatria da USP, de São Paulo. Então ela diz que o burnout ele pode levar anos para a pessoa desenvolver toda essa síndrome e também atingir esse pico de estresse. Então no começo a pessoa começa o trabalho com algumas ideias e com o tempo a pessoa vai passando por frustrações porque o esforço não está sendo recompensado. E também mais para frente a pessoa vai vendo que não está tendo nenhum reconhecimento pessoal e muitas vezes nem reconhecimento financeiro. Assim a pessoa começa a deixar de sentir prazer naquilo e a qualidade do trabalho vai caindo, elevando ainda mais o nível de frustração, como um ciclo vicioso. E a pessoa vai ficando cada vez mais desligada. Por outro lado, a falta de cobrança nos tende a fazer de nós pessoas relaxadas, de deixar as coisas como estão. Usando aquela frase, tá ruim, mas tá bom. Não é o modo correto de se seguir. Então, o oposto de uma pessoa perfeccionista é uma pessoa relaxada. E o problema de uma pessoa relaxada é que com o tempo a pessoa pode se acomodar e entrar numa fase de monotonia, que é uma vida sem propósitos. Baseado nessas duas definições, eu posso dizer que eu tenho um pouco dos dois. Se vocês vissem a bagunça que está por trás dessas câmeras aqui, com muitos cabos, objetos, livros empilhados assim, é uma bagunça. Aí de tempos em tempos eu arrumo, eu organizo tudo. Só que depois que eu organizo não dura muito tempo não, ele fica desarrumado de novo. Então nós devemos lembrar que nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Então a gente não deve ser cobrado excessivamente e também nem ter essa falta de cobrança. É preciso encontrar o caminho do meio. O que é encontrar esse caminho do meio? A gente tem que tomar cuidado, porque o caminho do meio não é simplesmente estar no meio dos extremos. Se a gente está no meio dos extremos, é um perigo, porque a gente vai ficar em cima do muro, nem para lá nem para cá. É preciso nós estarmos num patamar superior entre um extremo e o outro extremo, para que a gente possa tomar uma decisão certa. Então, será que o excesso de cobrança não poderia estar ocorrendo por tentarmos esconder algo de nós mesmos? Como assim tentarmos esconder algo de nós mesmos? Bom, a ação de autocobrança mostra para as pessoas que nós somos pessoas que estamos nos esforçando ao máximo e exigindo o máximo de nós para poder atender às necessidades. Só que nesse momento, será que a gente não está mudando o foco para que as pessoas vejam o que nós estamos conseguindo realizar e distraindo das nossas fragilidades? Carl Gustav Jung, psicanalista suíço, ele diz que ele define, essas fragilidades como sendo nossas sombras. E quanto mais nós tentamos esconder as nossas sombras, mais elas nos dominam. Ou nós dominamos as sombras, ou elas nos dominam. E é importante ver também que quando nós mostramos as nossas fragilidades, conquistamos mais simpatia, principalmente pelas pessoas que nos querem bem, que veem que nós também somos falíveis, não somos perfeitos. Então nós nos conectamos mais com as pessoas com quem temos afinidades. Mas então não está certo virar os holofotes para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo? Bom, isso faz parte também, mas é importante a gente fazer um meio termo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Só que aí vale uma pergunta: qual o resultado que isso nos está trazendo como realização pessoal? Então, geralmente, quando nós estamos exagerando na autocobrança, já existe algum desequilíbrio. E se continuarmos fazendo as mesmas coisas todos os dias, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, esse desequilíbrio de autoexigência, de perfeccionismo, vai continuar. Então, sempre quando acontece um desequilíbrio, ele requer um reajuste da nossa parte, uma mudança
em alguma parte da engrenagem para que as coisas comecem a funcionar melhor, para que as coisas comecem a rodar melhor. Boa noite, Celso. E tem um comentário aqui da Maria, ela diz que tinha uma vida sem propósito, mas eu tinha insegurança por viver assim. Então, para que nós possamos fazer esse ajuste em alguma parte dessa engrenagem, nós podemos recorrer aos ensinamentos da natureza. Quando analisamos a interação entre os seres da natureza, as montanhas, o rio, o mar, a vegetação, a floresta, as flores, os frutos, as árvores, as aves, os peixes, os animais terrestres, o sol, enfim, a luz, planetas, estrelas e etc. E se nós pararmos para refletir na natureza, nós vamos captar vários ensinamentos. Por exemplo, se nós olhamos a natureza, nós vamos ver os vários ciclos que existem na natureza. Os ciclos da lua, os ciclos do dia, da noite, as fases do crescimento de uma planta, de um animal, a diversidade de frutos, diversidade de flores, diversidade de cores, cheiros e assim por diante. E também a gente consegue analisar como o ecossistema mantém esse equilíbrio. Então podemos obter vários ensinamentos analisando a natureza. Só que uma coisa muito importante é nós nos lembrarmos que nós também fazemos parte da natureza. E quando nós analisamos o funcionamento de como a natureza trabalha e interage entre si, temos que incluir a nós também, como que nós interagimos com esse nosso meio, com o meio em que nós estamos vivendo, na natureza. Então, quando nós entendemos o macrocosmo, ou seja, quando nós vemos tudo que está fora de nós, nós podemos comparar com tudo que está dentro de nós, o microcosmo. Então, através do que conhecemos fora de nós, nós podemos conhecer o que está dentro de nós. E também como que nós interagimos com a natureza. Então, tudo na natureza serve como material pedagógico para o nosso crescimento. E para nós conhecermos a nós mesmos, não basta apenas fazer cursos, não basta apenas assistir palestras, não basta apenas ler livros. É necessário alguma coisa a mais. É necessário nós nos submetermos às provas da vida, viver com intensidade, com profundidade e com integridade, superar os nossos limites e colocando em prática todos os aprendizados que nós tivemos nos livros, nas aulas, nas palestras, nas experiências que aprendemos com outras pessoas. E esses tipos de ensinamentos de como nós devemos viver não faz parte de nenhum currículo escolar nos cursos tradicionais, do curso fundamental, nível médio, nível superior, que eles são necessários também. Então, essa live e outros meios que você pode utilizar servem para que nós todos possamos refletir sobre a vida e como colocar em prática o que eu consegui assimilar, o que você conseguiu assimilar desses conteúdos. Então você pode assistir várias outras vezes o mesmo vídeo para revisar o material, buscar mais detalhes que não foram vistos da primeira vez. Da mesma forma, quando nós assistimos um filme pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta e assim por diante, nós vemos detalhes cada vez que a gente assiste o filme. Detalhes que nós não tínhamos visto antes. Mas o que isso tem a ver com o excesso de autoexigência? Quando nós nos submetemos às provas da vida, de viver a vida com integridade, com profundidade e também superando os nossos limites, não significa apenas colocar mais coisas na nossa vida. Não significa nós enchermos ainda mais o jarro. Não significa descobrir mais coisas simplesmente, ou obter mais conteúdos, ou nós nos sobrecarregarmos de informações. Então, quando nós falamos de nós nos submetermos às provas da vida, superar os nossos limites, significa principalmente
tirar os excessos. Esse é um ponto importantíssimo da nossa vida. Tirar os excessos, aparar as arestas, entrar em um processo de autopurificação. E isso se adquire com o tempo, não se adquire da noite para o dia, nem do dia para a noite. E não importa quanto tempo isso dura, o importante é a jornada, porque sempre estamos em um processo de aperfeiçoamento contínuo. Quando eu falei tirar os excessos, por que nós precisamos tirar os excessos? Porque se nós não tirarmos os excessos fica mais complicado, né? Como é que a gente pode tirar os excessos? Então imaginem um jarro de água ou um copo de água. Esse copo está com água limpa, mas imaginem um copo de água suja, um jarro de água com água suja. Como é que nós limpamos a água desse jarro sem derramar toda a água que está no jarro? Se nós colocarmos esse jarro de água suja embaixo de uma torneira, nós abrimos a torneira, conforme vai caindo água limpa, a água suja vai saindo gradativamente. E quanto mais forte nós projetamos a água nesse jarro, com mais rapidez vai sair a água suja. Então, quando nós vamos tirar os excessos, é importante nós completarmos com algum conteúdo. Porque quando uma jarra está totalmente cheia, por mais que a gente queira colocar alguma coisa, ela não vai encher. Então é importante a gente colocar conteúdo bom para substituir os conteúdos ruins que existem. Isso a gente vai fazendo com o tempo, é gradativo. Então esse processo de limpar a jarra, colocando água limpa nessa jarra de água suja, leva um tempo também. E nós também levamos um tempo para obter todo esse aprendizado. E assim nós vamos eliminando os excessos, complementando com conteúdos realmente úteis. Conteúdos úteis são aqueles conteúdos que servem para a nossa vida. Aqueles conteúdos que a gente não consegue utilizar na nossa vida não vai servir para muita coisa. O importante é deixar em algum lugar para a gente saber que existe e quando a gente precisar a gente buscar. Mas completar com coisas úteis, cada vez mais frequentemente. E assim nós vamos também amenizando os efeitos da autocobrança e da autoexigência, reduzindo a carga sobre nós mesmos. Porque conforme nós vamos nos conhecendo e vamos entendendo a nossa interação com a natureza, nos incluindo como seres humanos, com parte da natureza, nós vamos aprendendo e mais opções de ferramentas vão aparecendo. E conforme vão aparecendo mais ferramentas, nós vamos ter mais condições de lidar com as mudanças. E a nossa resiliência aumenta. A nossa capacidade de superar as adversidades também aumenta. Então, para que a gente possa fazer tudo isso, para melhorar a nossa resiliência, adquirir mais ferramentas, é necessário estudar com profundidade a vida e não apenas ver a vida de uma forma superficial. Eu não sei se vocês comem banana, mas eu, por exemplo, gosto de comer banana. Quando nós comemos banana, nós pegamos a banana, descascamos, comemos a banana e jogamos a casca fora. Mas na vida, muitas vezes fazemos o contrário. Comemos a casca e jogamos o conteúdo fora, jogamos o fruto fora. Ou seja, comemos a casca, que é a parte superficial, e jogamos o fruto, que é a essência. Então é importante na nossa vida a gente seguir também da mesma forma, descascar e buscar em profundidade o conteúdo da vida, e não apenas ver superficialmente. E nós não podemos viver a vida como naquela frase, deixa a vida me levar, que é ver a vida de uma forma superficial. Então viver a vida com profundidade é saber fazer as escolhas com foco naquilo que realmente queremos, com foco naquilo que nós queremos atingir, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. E os nossos poderes internos, eles são disponibilizados pela natureza quando nós nos comprometemos com a vida, mas quando nós nos comprometemos com o futuro e não com o passado. Então, nessa trajetória,
é importante nós buscarmos os princípios e ideias universais. O que significa nós buscarmos os princípios e ideias universais? Segundo Platão, a ideia da ideia é a ideia do bem. O resto é sub-ideia. Então vou repetir, parece complicado, mas é simples. A ideia da ideia é a ideia do bem. O resto é sub-ideia. Então, basicamente, os princípios e ideias universais se resumem na ideia do bem, em fazer o bem. Então, na natureza, cada um tem a sua identidade própria e cada um cumpre o seu papel. Se nós olharmos na natureza, nós vemos isso, que cada um tem a sua identidade e cada um cumpre o seu papel. E nós também, como nós fazemos parte da natureza, nós também temos a nossa identidade e nós também devemos cumprir o nosso papel. A ideia do bem, nesse contexto da autocobrança, é nós respeitarmos a nossa própria natureza. E quando nos excedemos na autocobrança, exigimos demais de nós mesmos, nós não estamos respeitando a nossa própria natureza. Mas isso não significa simplesmente que a gente deve fazer o suficiente só. Não significa que a gente deve fazer o que precisa ser feito de qualquer jeito. É necessário fazer o melhor dentro do tempo disponível. E da próxima vez, melhorar o que a gente fez. Opa, boa noite, mãe. E a minha experiência com relação à autocobrança? Aqui, antes de falar da minha experiência, eu vou comentar sobre uma lei chamada Lei da Qualidade. Lei da Qualidade, escrita por Wright, com W. Ele diz que a qualidade do trabalho ele é inversamente proporcional ao tempo que resta para completar o projeto. Ou seja, a qualidade do trabalho vai ser proporcional ao tempo que nós tivermos disponíveis para realizar aquele trabalho. Aí vale aquela pergunta: você quer rapidez ou precisão? Então, no meu exemplo, já aconteceu de pessoas no meu trabalho profissional me pedirem coisas urgentes. E não eram poucas pessoas que me pediam coisas urgentes, eram muitas pessoas. E eles precisavam responder urgente para o cliente. Eu já cheguei a trabalhar até bem tarde da noite, procurando dar conta de todas as solicitações. Uma vez eu saí bem tarde do trabalho, só parei de trabalhar porque eu já não estava mais enxergando a tela do computador. Por mais perto que eu chegasse da tela, eu não conseguia enxergar o que estava escrito. Já tinha passado das 23 horas, tinha passado já das 11 horas da noite. Então, nessa época, para voltar para casa, como eu trabalhava muito longe, eu precisava pegar algumas rodovias, incluindo o Rodoanel. Assim que eu entrei numa das rodovias, eu notei que tinha um carro na minha frente que tinha 4 lanternas. E aí eu pensei, nossa, que carro interessante, esse modelo eu não conheço. Aí tinha um retorno na rodovia que eu tinha que pegar e esse carro também pegou esse retorno. Aí eu consegui chegar mais perto daquele carro e eu percebi que o carro não tinha 4 lanternas traseiras. Era eu que estava vendo duplicado. Aí eu pensei, nossa, que perigoso. Depois de um tempo nesse ritmo, meu chefe recebeu um e-mail de RH dizendo que eu estava trabalhando mais de 11 horas por dia e não estava fazendo minhas 11 horas de descanso entre um dia de trabalho e o outro. E o RH ficou sabendo porque o meu horário de entrada e saída da empresa era registrado na catraca lá da portaria. E colegas do trabalho me diziam para eu não exagerar também. E assim eu fui filtrando as demandas, tirando os excessos. Lembra que quando a gente está sobrecarregado, a gente está se cobrando demais, a gente precisa tirar os excessos. Então eu comecei a filtrar as demandas, tirando os excessos. Passei a não me cobrar tanto, a não exigir tanto de mim, pois estava começando a afetar minha saúde visual e também, sem contar o cansaço de trabalhar várias horas seguidas, com pouco descanso. Então eu comecei a perceber
quem realmente tinha essa urgência. Aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que sabiam dosar o que era urgente e o que era importante. E outras pediam urgência, mas depois eu via que não era, porque a pessoa mandava a resposta para o cliente só na semana seguinte, ou quando o cliente cobrava. E assim eu fui separando quem eram as pessoas coerentes, que sabiam pedir as coisas urgentes, e quem não era muito coerente pedia urgente para tudo. E assim eu comecei a usar uma planilha Excel, onde eu listava todas as minhas pendências, todas as pendências de projeto que eu tinha para fazer. E quando alguém vinha me pedir algo urgente, eu já tinha nessa tabela, uma tabela com a lista dos projetos urgentes. Aí eu respondia para ele: pode deixar que eu vou deixar esse projeto aí na minha fila de urgentes. Aí perguntavam: mas essa fila está grande? Aí eles assustavam quando viam o Excel com aquele monte de pendências que eu tinha. E pediam para eu priorizar o projeto deles. Eu respondia assim: eu posso passar o seu projeto na frente, mas primeiro você precisa pedir para essas pessoas que me pediram esses projetos urgentes, para ver se eu posso priorizar o seu. Eu estou falando isso, mas é claro que essa lista não é uma lista que não pudesse ser ajustada, pois eu conhecia os níveis de demandas, complexidades de cada solicitação, a urgência de cada um. E tinha coisas que eram muito rápidas de serem respondidas também. Então eu priorizava algumas situações assim. Só que eu tinha que ajustar todas essas demandas conforme o tempo que eu tinha disponível. Ainda mais porque não era mais permitido fazer horas extras. E quando era possível, eu disponibilizava recursos para que a pessoa pudesse resolver aquele projeto ou aquela pendência sem depender de mim. Eu explicava para a pessoa como resolvia e dava para ela a independência para ela poder resolver por conta dela. E assim, com o tempo, fui diminuindo o meu nível de autocobrança. Minha mãe escreveu aqui atrasada, mas estou aqui. Obrigado, mãe. Então, dessa forma, essa forma que eu usei para atuar sobre a minha autocobrança, ela se refletiu na minha vida fora do trabalho. E eu procuro fazer esse equilíbrio com o tempo, porque fui aprendendo a me autocobrar ou dosar minha autocobrança no trabalho e fora do trabalho também. E conforme eu fui aprendendo a equilibrar esse tempo, eu divido o meu tempo entre o meu trabalho profissional, os meus trabalhos voluntários, a minha esposa, a minha família e a mim também. Eu tenho um tempo para mim. Carlos Agato perguntou: boa noite, isso é saber delegar? Isso, tem algumas situações em que nós podemos delegar as atividades para outra pessoa. Quando nós vemos que a outra pessoa tem condições de fazer uma atividade, nós podemos delegar para outra pessoa, dando autonomia para que a outra pessoa possa resolver. E muitas vezes, em casa, eu vejo que pessoas fazem coisas, ficam sobrecarregadas de tarefas, porque não delegam atividades para outras pessoas, não dividem a tarefa de casa. E com isso, uma pessoa acaba ficando sobrecarregada. Dividindo as tarefas em casa, não fica uma sobrecarga para ninguém. Existe esse recurso que pode ser utilizado, que é saber delegar. Saber também delegar para a pessoa que tem condições de fazer. Mas se não tiver um treinamento, com o tempo vai sendo ajustado e vai melhorando também a performance da pessoa. Obrigado pela pergunta, Carlos. Então, o Wilson deu oi. A Sueli também entrou aqui. Estou fazendo um resumão aqui. No caso da autocobrança, é importante a gente continuar com a autocobrança, que é importante, dentro de um bom senso, para a gente poder cobrar de nós mesmos para ver se nós estamos fazendo um bom trabalho. O problema é quando nós exageramos nessa autocobrança, e aí pode começar a causar desequilíbrios e um desconforto na nossa vida. Então o desconforto não pode ser além do normal, que nos cause problemas emocionais, problemas psíquicos ou mesmo problemas de saúde, como era o caso que eu estava começando a ter, problemas na vista, eu estava começando a não enxergar direito.
E voltando àquele assunto que eu estava dirigindo, vendo o dobro das coisas que eu deveria ver, com o tempo foi melhorando. Eu fui dirigindo e conforme eu ia descansando a minha vista foi voltando ao normal. Quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo a live aqui ao vivo e também aos que vão assistir a gravação ou que estão assistindo a gravação. Eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E você que está assistindo essa live ou você que está assistindo a gravação, escreva algum comentário caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não, ou para saber se tem alguma dúvida. Você pode postar também, para que eu possa responder no tempo mais curto possível. E se você tiver algum comentário sobre algum tema que você gostaria que eu colocasse na live ou em algum dos meus vídeos, também, por favor, coloque nos comentários. Então curta, compartilhe, divulgue essa informação, caso você tenha gostado. E caso você não tenha gostado também, escreva para mim, para eu saber o que eu preciso melhorar. Bom? Então, gratidão a todos. Uma boa noite e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.